Graças a Deus temos sempre da parte do Senhor o privilégio. Nos finais de semana nós temos o nosso tempo com Deus. Cultos nos quais nós estamos nos apresentando para servir o Senhor, amém? Servir o Senhor com alegria, a recomendação da palavra de Deus. O Deus de alegria, em quem nós podemos regozijar, encontrar nele como fonte da verdadeira alegria, a alegria dele em nós. Ele quer que o sirvamos com alegria. Já trabalhou com alguém alegre? A Bíblia diz que quando nós estamos alegres, pessoas alegres cantam, não cantam? Alegre. Está contente, alegre? Cante louvores. Alegrai com os que se alegram, não é assim que Romanos fala? E chorai com os que choram. Eu não estranho de vez em quando vejo alguém, por estar assistindo um filme ou uma teledramaturgia, todo mundo chorando. Não se surpreenda se de repente você começar a chorar, é uma identificação sua com a situação. Sim. Até o choro de Jesus lá em João 11, né? Pessoas tristes chorando, Jesus chorou. Evidentemente, tinha uma razão diferente das pessoas ali, o choro dele, do Senhor Jesus. Muito bem, já deu um tempinho para localizarmos aqueles que vão estar conosco, nós aqui e eles lá. O lá é da transmissão. Eu agradeço a Deus porque eu até achei que seria difícil pregar hoje à noite. Eu estou numa semana debaixo de remédio, garganta foi quase a zero, uma dor de garganta de segunda-feira, terça, aliás começou na sexta, né? E aí eu comecei a perder a voz na segunda-feira, faringite, e aí fomos cuidar da faringite. Estamos ainda com remédios. E eu marquei para hoje um título e um assunto, um tema que nós vamos tratar. Lembra que eu falei de manhã para vocês aqui? Tente localizar na Bíblia quantas vezes aparece a palavra ontem, a palavra hoje e a palavra amanhã. Mas fica aí que daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Eu gosto sempre de andar com meus incentivos. Eu trouxe esse aqui hoje. Já vou tirar dois aqui. Um é para quem traz visitante, o outro é para o visitante que se deu a atender o convite. Vinde comigo, ou vinde a uma reunião onde estarei participando. Tá vendo, Ernesto? Ele nem sabia que ele ia ganhar isso, tá? Ele vai ganhar porque ele não sabia, viu? Andréia, né? Andréia gostou. Vem cá, Ernesto, leva um para você e um para a Andréia. Isso, obrigado. Tem sempre alguma coisa faltando? Aí, obrigado. Eu notei que estava fácil olhar assim, tá? Viu, Ernesto? Fica fácil olhar. Agora que você pôs luz, vai clarear, ficar melhor. Obrigado. Vocês vão aí me acompanhando e me ajudem. Depois dos 50, subindo a serra, tá? Não estou igual a alguns que precisam de vários auxiliares, não é? Estamos lendo bem. Qual é o título da mensagem para hoje à noite? Deixa vocês quietos aí. Qual é o título? A gente marca o título ali, quase que um título tema. Tá bom. Vou falar o título, porque já está na live, inclusive. Hoje, a urgência do tempo em nossas vidas. A urgência do tempo em nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Aquela expressão que ninguém deve envolver-se com a sua vida,
cai por terra aqui em Hebreus 3:13. Se bem que aqui é para aqueles realmente que se entregam a essa tarefa tão difícil. E uma tarefa para a qual é hoje o tempo da realização da mesma. Hoje há uma urgência do tempo em nossas vidas. Os que podem se colocar em pé, coloquem-se. Hebreus 3:13. Antes, aliás, se eu só colocar você no fundo de texto, o escritor aos Hebreus está falando de incredulidade do povo, quando da obra do Santo Espírito, de ouvir a voz do Senhor e endurecer corações. O desafio do texto no verso 12 é aquele: vede, irmãos, que não haja em qualquer de vós, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. No combate deste coração mau e infiel, que o desafio é que nunca haja, o verso 13 diz: antes, ou seja, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu não sei que importância você tem dado para o tempo chamado hoje, mas ele é muito importante. Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Vamos orar. Deus de todo poder, de toda autoridade, que domina sobre os céus e sobre a terra e sobre tudo, engrandecido seja o Senhor. Grande é o Senhor, Deus do impossível, que tem feito impossíveis nas nossas vidas. Engrandecido seja o Senhor. Temos orado ao Pai bendito, pelo culto, reunião hoje à noite, na entrega da palavra do Senhor, na pregação da mesma. Possibilite que tenhamos uma compreensão que vem do Senhor. Fala conosco, ó Deus. Desperta-nos, aviva-nos. Hoje, estabelece-se um tempo de um momento importante no nosso viver. Que possamos valorizar cada momento do nosso viver, cada minuto, cada segundo em que, vivendo, temos o fôlego de vida, respiramos. Isto vem do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas melhoras na saúde do Fradique, aquele garotinho por quem estamos orando, e também pelos seus pais, recebendo do Senhor uma obra em seus corações. Cecília também, Deus, está doente, a nossa irmã Cláudia, que haja recuperação, e tantos outros nesses dias, devido à mudança climática, frio excessivo. Ajuda-nos, ó Deus. E ser Pai com aqueles que, na oportunidade, valorizam este momento da pregação, do ensino da palavra do Senhor, se entregam a ouvir a mensagem do Senhor. Aqueles que nos acompanham pela transmissão e aqueles que aqui, nós que aqui estamos, somos agradecidos por tal momento e oramos no nome de Jesus. Amém.
Hoje, a urgência do tempo em nossas vidas. Geralmente, no domingo, principalmente depois do almoço, já saio da igreja aqui um pouco tarde, e sempre nas oportunidades, tomamos um tempo para descansar e depois estamos vindo para o culto. O ano era 2019, e naquele início de ano, era o mês de janeiro, eu recebi a notícia no domingo, ali pela hora do almoço, que o irmão nosso, conhecido nosso, de uma outra igreja, estava hospitalizado aqui no São Judas, Hospital de Amor, mas aqui no São Judas. Pressupõe então, um quadro mais crítico. E eu pensei, amanhã, segunda-feira, eu vou sair do trabalho às 14 horas e vou visitá-lo. Esse foi o primeiro pensamento. Segundo pensamento, e se ele, porventura, não houver este momento no amanhã? E se ele partir hoje? Um terceiro pensamento, vá hoje. Vá hoje. Falei com a minha esposa e fomos ao hospital para visitá-lo. E havia outros também lá que foram naquele domingo para visitá-lo. Entramos, conversamos, oramos e fui embora. Na segunda de manhã, Deus o levou para a eternidade. A Bíblia nos ensina em Provérbios 27:1: não contes com o dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã te trará. Embora a Bíblia, a palavra de Deus, seja um livro preciosíssimo como é, embora a Bíblia fale do ontem, do hoje e do amanhã, a ênfase é dada para o hoje, que aparece mais vezes. Há um destaque, há uma ênfase para o hoje. E as pessoas muitas vezes estão vivendo, agindo e existindo como se tivesse este privilégio, essa oportunidade, atravessando muitos amanhãs. E nós muitas vezes focamos mais no amanhã, ou alguns até no ontem, e deixando de apreciar sobremaneira o hoje, o agora, o dia em que nós estamos vivendo. Você percebe no nosso texto que há uma urgência para que entre o povo de Deus seja combatido o coração mau e infiel, daqueles ao ponto de apartar-se do Deus vivo, que se levante aqui e acolá, irmãos e irmãs, na urgência do tempo, de todos os dias, que se chama hoje, exortando uns aos outros. Muitas vezes a palavra exortar lembra o encorajamento, e nós precisamos de encorajamento. Vamos, irmãos, avante, vamos avante, anime-se, porque nós estamos numa corrida chamada corrida cristã, e vem a canseira, vem o abatimento, é um animando, exortando o outro. E como é bom quando irmãos podem se envolver com a nossa vida. Vivemos muitas vezes numa sociedade do individualismo, quando tem tanto peso e importância para Deus também o coletivo. Por isso nós estamos aqui,
Há uma diferença em estar aqui. Eu sei, você lembra quando nós ficamos impossibilitados do culto na casa do Senhor? Não era tão legal como agora você poder vir, até porque na live nós não temos, por enquanto ainda não temos o momento do louvor. Em tempo futuro nós teremos o culto completo talvez, mas nada como você estar aqui. Aqui não é a minha casa, aqui não é a sua casa, é a casa de Deus, o lugar que abriga, o lugar em que reúne a igreja do Senhor Jesus Cristo, um lugar separado. E se o apóstolo Pedro estivesse aqui entre nós, hoje à noite, o que ele diria? Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Esse bom estarmos aqui, ele é particularmente do apóstolo Pedro. Quando o momento é um momento sublime, impressionantemente marcante, bom é estarmos aqui. Eu vi a nossa visitante chegando hoje à noite, eu lembrei a primeira vez que eu fui conhecer o culto, era na quinta-feira, na igreja, a convite de alguém, primeira vez que eu pisei na igreja. Sabe o que eu mais gostei, o que eu mais lembro? É dos irmãos, o calor dos irmãos, a atenção dos irmãos, principalmente as irmãzinhas do momento da oração, estavam orando pela nossa família, orando por mim, eu me senti importante, a consideração daquelas pessoas, como eu fui recebido, e foi num tempo chamado hoje, um hoje que já ficou num tempo tão distante. Ontem passou. O que você pode fazer no ontem? Só recordação, só lembrança, que dá às vezes tanta saudade, mas você não vai voltar nesse tempo. Amanhã não chegou, você não pode contar com amanhã. Você não tem uma previsão exata, precisa. É tão interessante quando Josué, se preparando com todo zelo, com todo esmero, com todo cuidado diante de Deus, eles estão agora prestes a entrar na terra prometida, tem uma luta pela frente, eles vão combater, vão guerrear, mas não estão sozinhos. Deus está com eles, mas Deus tem um general, um líder entre o seu povo, através ou por quem Deus trabalha o seu agir, é Josué. E Josué dá uma administração muito importante para o povo, com um peso muito grande de autoridade, num momento chamado do tempo, de uma grande urgência para eles, hoje. Santificai-vos hoje. E dá a resposta do porquê. E na resposta do porquê de Josué, você entende tão claramente o fato do amanhã pertencer a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Josué diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amanhã é com o Senhor, amanhã é com Deus. Mas a decisão e o comprometimento, o investimento na nossa vida é hoje, é agora. Na Bíblia, você deu uma verificada? Quantas vezes aparece a palavra ontem, hoje e amanhã? Mais ou menos, se você aproximar da cerca de quantidade que eu tenho aqui, já fica um bom negócio. O Rafael não vale não, porque está ali só manuseando os dados. Eu contei na minha Bíblia, na pesquisa na minha Bíblia, nem foi na minha Bíblia, foi na Bíblia do aplicativo, eu contei cerca de 17 vezes para a palavra ontem. Poxa, pouquinho, né? Não é? Pouquinho a Bíblia falando sobre, aparecendo a palavra ontem. Se você pegar a quantidade de capítulos e versículos na
elaboração de divisão aqui, 17 vezes para ontem. Ou seja, se a partir do momento que você tomar a administração, numa urgência do tempo, hoje, e você assumir o compromisso, vou ler a Bíblia toda, do primeiro livro que é, ao último que é, você ficará frente a frente com a palavra ontem, apenas por 17 vezes. Qualquer pessoa, eu conheço gente que já leu a Bíblia toda de capa a capa 40 vezes. Não sou eu não, viu? Mas há irmãs, há irmãos. Quando você lê sobre George Miller, quantas vezes aquele homem leu a Bíblia, envergonha-nos a nossa tão pouco envolvimento com a palavra de Deus. Mas lendo a Bíblia toda, você deparará com a palavra ontem 17 vezes. E a palavra amanhã? Amanhã vai um pouquinho mais. Cerca de 64 vezes. Você terá nos seus textos aparecendo a palavra amanhã. E a palavra hoje? Cerca de 355 vezes. Então há um destaque muito grande para a palavra hoje. Uma palavra que esteve nos lábios de muitos servos do Senhor, do próprio Deus, registrando na sua palavra, a palavra hoje. Até um desafio, que o nosso viver deve ser um viver do hoje. Hoje. O tempo que está no nosso poder é o hoje. Então, viva o hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence ao Senhor. O que você lê lá em Hebreus capítulo 13, verso 8? O escritor de Hebreus registra sobre Jesus Cristo. Um fato que envolve o que nós estamos falando aqui, sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe quando nós mencionamos que a Bíblia não se desatualiza? Não é um livro que cai em desatualização? Está sempre atual? É um livro para hoje. A Bíblia acompanha o nosso hoje. Nasce a erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A Bíblia é atual, fonte inesgotável, que eu sempre costumo dizer que a milésima consulta dá tanto prazer quanto a primeira, porque a fonte é a mesma, mas a água está sempre fresca, porque é inesgotável. A Bíblia acompanha o nosso hoje, essa urgência do tempo em nossas vidas, os acontecimentos. Está ali a Bíblia, sempre atual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela enfatiza o hoje. Em dado momento do ministério de Cristo, ele tinha sempre uma palavra de urgência, de importância para os seus e para a multidão. E Jesus classificou as preocupações do ser humano, as principais, em 3 áreas importantes: comer, vestir e beber.
E ele diz lá em Mateus 6, 33, 34, trabalhando conosco o fato que devemos tirar proveito do passado, evidentemente, mas viver o presente e deixar o amanhã com Deus. Deixa o amanhã com Deus. E ele então deu a seguinte recomendação e ordem: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, ou todas essas coisas, comer, vestir, beber, serão acrescentadas. É o exercício que nós chamamos da fé da confiança. Deus vai suprir as minhas necessidades. Aquele por quem Deus demonstra o seu cuidado é o Deus que protege. Nós temos aprendido sobre isso aqui. E o Deus que tem um plano. Deus cuida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando é que eu devo atentar para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça? Ou seja, colocar na ordem de prioridades da minha vida as coisas do Senhor. Quando que isso deve acontecer? Hoje, na urgência do tempo em nossas vidas. Já percebeu que a pessoa que diz assim: daqui a pouco eu faço isso, depois eu faço isso, mais tarde eu faço isso. Já percebeu que não faz? Basta uma fraçãozinha de tempo sequer para que você esqueça. Mas quando você recebe o desafio e você diz: eis-me aqui. Lembra de Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É naquele momento, no hoje, no agora, que a tal decisão é tomada. E o Senhor diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Eu tenho uma tendência, muitas vezes, não estou dizendo que você não deve fazer seus cálculos, sua previsão, mas viver, concentrar o seu viver, urgência é hoje. Você pode até se programar, fazer os planos, envolvendo o amanhã, mas a concentração, a urgência é hoje. O dia mais importante que existe, se eu quero que você entenda, o dia mais importante que existe é hoje, que se chama presente. Nós chamamos presente de Deus. Nós não podemos mudar o passado, nem adianta preocupar-se com o futuro, mas hoje. E a Bíblia diz: hoje, nessa urgência do tempo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E tem uma pergunta interessante, para a gente meditar mais profundo: o que eu devo fazer hoje? Da observação para a parte da razão. O que eu devo fazer hoje? Vamos considerar, não sei se vai dar tempo hoje à noite para todos as decisões do hoje que você tem que tomar. O que eu devo fazer hoje? A primeira delas, Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. O que eu devo fazer hoje? (3, 7, 8). O povo de Israel no passado, Hebreus 3, 7, 8. Há uma advertência contra a incredulidade. O povo ouviu a palavra da ordem de Deus, principalmente quando eles tinham que conquistar Canaã, quando da sondagem da terra, quando dos espias indo, quando do retorno,
Que incredulidade eles tiveram. Olharam mais para as circunstâncias do que para o Deus que está acima das circunstâncias. Endureceram seus corações. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. O que devo fazer hoje? Ouvir a palavra de Deus e crer. Estabelecer confiança nessa palavra do Senhor. E isso envolve o nosso devocional, o nosso tempo com Deus. Eu sei que a sua vida é uma correria, mas se você não ouvir hoje e não crer, é de hoje. Você já deixou de almoçar porque você está com a correria tremendo tempo? Há a possibilidade disso. Já esqueceu de almoçar? Eu esqueci só uma vez de almoçar, mas logo eu lembrei que eu não tinha almoçado. 3 horas da tarde, uma fome tremenda. Eu falei, mas por que eu estou com fome? Eu falei, o que aconteceu que eu estou com tanta fome? Aí eu lembrei que eu tinha esquecido de almoçar. Mas criança, adolescente, esquece de almoçar se no horário do almoço alguém te convida para ir ao cinema. E você tem que sair de um lugar para o outro e chegar no outro lugar e almoçar. Eu esqueci de avisar que eu não tinha almoçado no outro lugar e rapidamente saímos. E quando eu voltei para casa, eu estava com uma fome, eu tinha esquecido de almoçar. Só essa vez só, já valeu a pena. A Bíblia é o nosso alimento. Eu sei que esse livro aqui para muita gente não tem sentido algum. Zombam dele, ridicularizam-no. Ou, para tais pessoas, não passa de um livro com palavras escritas. Mas nós sabemos que esse livro aqui é a palavra do Deus vivo, palavra viva. Viva e eficaz é a palavra de Deus. Poderosa, como aquela espada de 2 gumes que penetra até a divisão. Quando eu falo divisão aqui é do ser humano. Um ser tricotômico, tricotomia, 3 partes, espírito, alma e corpo. A espada penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, sendo apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Há uma urgência no tempo, chamado hoje. Hoje é tempo para você ouvir a palavra de Deus e crer. Não basta ouvir, temos que obedecer. Deus, dá-me graça para ouvir a tua palavra e obedecer. E é uma palavra acessível, bem próximo a nós. Bíblia, você tem um livro. Esse aqui, eu acabei de adquirir esse novo exemplar da palavra de Deus. Das minhas aquisições, a mais preciosa. Adquirir, quase que, como diz aquela observação, tem certas coisas que não tem preço. Imprescindível, um valor incalculável da palavra de Deus. Mas o importante é que eu venha ouvir e crer e confiar e obedecer, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Por isso nós temos pregação da palavra. Vocês acham estranho pregação da palavra? Pregação da palavra, Deus falando com você. É Deus trabalhando pelo Espírito Santo no seu coração. O que você deve fazer hoje? Atentar para a palavra de Deus. Não é depois. Eu tenho uns conhecidos que começam a assistir a live e dizem, depois eu vejo isso, na semana que vem, no mês que vem. A semana que vem chega, vira hoje, e o hoje deles não acontece nada. O que você deve fazer hoje?
O que Deus quer que você faça hoje? Hoje eu e você precisamos ter, neste hoje que estabelece a urgência do tempo com Deus, ouvindo a sua palavra, crendo na sua palavra, recebendo a sua palavra. O pregador Charles Haddon Spurgeon, você pode escrever esse nome, Charles, Haddon Spurgeon, Spurgeon, Charles Spurgeon. O pregador Spurgeon estava num momento da sua vida, numa intensa contemplação diante de Deus, com o seguinte: Deus, faça de mim um pregador como os apóstolos eram, como eles pregavam. Eu quero pregar, Deus. E ele começou a ler, estudar como os apóstolos pregavam. E ele ficou impressionado quanto que os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, batiam na tecla de um fato que para eles, para os apóstolos, era imprescindível, indispensável em qualquer pregação do Evangelho. Sabe qual era esse fato? Eles martelavam em cima deste fato. Bastava você ouvir Pedro pregando, Paulo, Estevão. Tinha um fato que era imprescindível. Toda a pregação tinha esse fato. Estou dizendo isso porque eu estou preparando uma mensagem para pregar sobre... Eu preguei não erreis, eu quero pregar errais. Errais é uma mensagem que eu vou pregar, não sei o título dela ainda, mas errais foi uma resposta de imediato que Jesus deu para um grupo religioso lá em Israel. Dos grupos religiosos, este era o que mais demonstrava um absurdo doutrinário sem igual. Nem os fariseus, que foram tão censurados por Jesus, cometiam um absurdo doutrinário tão sério quanto o grupo dos saduceus, que vão conversar com Jesus a respeito da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam no juízo final, não criam em anjo, achavam que era questão poética. Eles atentavam apenas para o Pentateuco e de maneira errada, que Jesus diz para eles assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, quando vieram à presença de Jesus, já astuciosamente, com uma questão para tentarem Jesus. E Jesus calou esses saduceus. A questão era a respeito, na lei de Moisés, a lei do levirato, que era aquela lei quando um membro da família tomava uma esposa e ele, sem ter filhos, morria, e o irmão tinha que assumir aquela esposa do irmão e suscitar filhos. Eles arrumaram uma situação de 7 irmãos que morreram casando com aquela mulher e sem ter descendência. E a pergunta deles era intrigante: e na ressurreição, visto que ela foi mulher dos 7, de qual ela vai ser mulher? Já de imediato, Jesus disse para eles, conhecendo evidentemente os seus corações: errais, não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui agora? Porque o Charles Randall Spurgeon queria ser usado como pregador, pregando como os apóstolos. E aí você lê lá no livro de Atos, que os apóstolos, quando pregavam, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles martelavam essa tecla, porque a ressurreição do Senhor Jesus faz parte do princípio fundamental do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu. Isso era um absurdo para os saduceus. Eles não criam na ressurreição. E quem é que mais atormentou os pregadores do Evangelho lá no livro de Atos? Quem que mandou prender Pedro e João? Quem é que fazia parte da classe sacerdotal da época? Caifás, João, Alexandre, todos eram desse grupo dos saduceus, que não criam na ressurreição, e muito menos na ressurreição de Cristo. Estavam por trás de esconder, negar, subornando os soldados. Era um grupo pequeno, mas de pessoas abastadas. Era um grupo rico que via no dinheiro o poder e subornavam. Já naquela época, a corrupção atravessa a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Não é algo moderno, não é algo apenas de um país chamado Brasil. É algo que está inerente no ser humano. O coração do ser humano é corrupto, é perverso. Ah, graça de Deus, quão miseráveis nós somos. Ainda bem que Deus trata conosco com graça e misericórdia. Quando alguma coisa fazemos que é contrário daquilo que somos, é graça, é misericórdia de Deus. Amém? E o Charles, então, impressionado, ressurreição, a ressurreição, o ênfase, que garante também a nossa ressurreição. Aquele grupo lá, nem sequer criam em juízo final, achava que Deus não interferia. Um absurdo. Eles erravam realmente, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu sei que se eu sair desse tabernáculo, desse corpo, um dia eu vou ressuscitar num corpo incorruptível. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Foge a minha compreensão humana, mas Ele tem este fato com Ele. E aí você vai atentando para a palavra de Deus, e quando você lê a Bíblia, e você atenta para a palavra, é no hoje que Deus fala conosco. Hoje ouvi a palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Exortai-vos, a recomendação hoje, todos os dias que se chama hoje, para que nenhum tenha coração mau e infiel, a ponto de apartar-se do Deus vivo. O que devo fazer hoje? O que devo fazer hoje? Ouvir a palavra e crer. Eu quero ainda colocar um outro fato do que você deve fazer hoje, nas palavras de Lucas 19:5. Lucas 19:5 é uma passagem muito conhecida de um acontecimento envolvendo uma pessoa. Aqui é no individual. O contexto de Lucas 19, para que leiamos o verso 5, e há aqui algo que você deve fazer hoje. Eu vou parar nesse item. Jesus estava entrando em Jericó, e tinha uma pessoa lá em Jericó, não morreu não, mas estava morrendo
de curiosidade de ver quem era Jesus. É dito que quando nós estamos desejosos por algo, é possível que a gente procure vencer todos os obstáculos possíveis para que aquilo se torne possível para nós. Este homem que estava curioso para ver Jesus era um homem da alta sociedade da época, um fiscal da Receita Federal, muito bem assalariado, morava numa casa no bairro lá chamado, não o City nosso, mas o City deles, era o City Barretos deles, e aquele homem tinha bastante dinheiro, ainda que ele desse metade para os pobres, daí ia sobrar bastante para ele, tinha bastante. Ele queria ver Jesus. E como ele trabalhava para o governo romano, os judeus o desprezavam, o rejeitavam, e se ele aproximasse da multidão, ele seria ridicularizado, e só tinha uma maneira dele conseguir ver Jesus, ficando próximo da multidão, bem atrás, bem no último ali da multidão, ele poderia ver Jesus, mas tinha um outro problema. Ele não conseguiu, por mais que ele procurasse, encontrar uma perna de pau. Não tinha perna de pau para ele. Baixinho, sem perna de pau, que ele pudesse subir na perna de pau. Mas tinha uma árvore, um sicômoro, uma figueira brava. E ele teve uma impressionante ideia: subir na árvore, ocultamente ele iria ver Jesus, tudo bem, é só isso que ele queria ver. Ele queria subir para ver Jesus. Jesus estava passando por Jericó, e a multidão com Jesus, e ele subiu, e ele está lá naquela árvore, bem posicionado, visão estava correta, e quando Jesus passa, e quando Jesus chegou àquele lugar, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima. Depois a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem. Imediatamente sai dos lábios de Jesus a primeira palavra: Zaqueu! Não era o nome desse homem? Era o nome dele. Quando Jesus trata conosco, ele sabe o nosso nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje, amanhã não, me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que, apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E mais adiante, quando há um momento da obra de Deus naquela casa, com Jesus ali na casa de Zaqueu, Zaqueu está num banquete com Jesus, convidou os seus amigos, foi censurado pelos judeus, mas ele se colocou de pé e disse ao Senhor: olha a obra do hoje na vida de Zaqueu. Ele está recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Quem tem muito quer ter mais e mais e mais. Não é algo natural a pessoa querer dar metade dos bens dela aos pobres. Quer fazer uma pesquisa? Dou a semana inteirinha para você descobrir alguém aqui em Barretos, rico, que está disposto a abrir mão da metade dos bens para dar aos pobres. Tente fazer uma pesquisa. Se você vai encontrar sequer uma pessoa. Aqui é milagre, irmãos. Isso é milagre. Uma obra de Deus. Ele estava impressionado com a pessoa do Senhor Jesus. Tinha mais valor para ele o conhecimento de Cristo, a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, do que o ouro e a prata, do que o dinheiro. Dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, como cobrador de impostos, se ele cobrou a mais, ele estava pronto a reparar
defraudação, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Isso é milagre, isso é milagre, isso é feito sobrenatural. Quando é que Zaqueu tomou essa decisão? No hoje. Ele não esperou chegar o dia seguinte, procurar Jesus em particular e apresentar tal proposta. Foi algo público, notório, em alto e bom som, ali naquele momento, no hoje, na urgência do tempo estabelecido sobre nossas vidas. Aquela decisão para ele, naquele hoje, tanto é que Jesus falou: hoje me convém pousar em sua casa. E aí Jesus, no verso 9, olha como é linda a palavra do verso 9, quando Zaqueu assim procede, o milagre de Deus. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a decisão de você receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Hoje. Por isso que no dia 12 de abril de 81, há 40 e tantos anos atrás, no momento chamado hoje, um dia, naquele momento do hoje e do agora, a oportunidade para que eu respondesse à obra de Deus, conhecendo e orando ali naquele momento, entregando minha vida ao Senhor, conhecendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Não é amanhã, não contes com o dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã te trará. Eu estava retornando para casa, perto da meia-noite, e eu encontrei um colega. Eu estava vindo de um estudo bíblico com um novo convertido. Sabe quando você vem de um estudo bíblico novo convertido? Você vem animado, você estudou a Bíblia com alguém, você vem empolgado. Parei para comer um lanche no trailerzinho, no carrinho de lanche, não era nem trailer, era carrinho de lanche da dona Manuela. A dona Manuela é a mãe do Nivaldo. Nivaldo é um colega nosso. Eu falo aqui o nome porque de repente o Nivaldo, de vez em quando, assiste a nossas lives. E eu encontrei o Daniel. Gente, a Bíblia ordena você pregar em tempo fora de tempo. Tem momentos que você não está com vontade de falar, mas aquela noite eu estava com vontade de falar. E eu conversei com o Daniel, apresentei o plano simples de Deus para a salvação, e diz: Daniel, toma uma decisão, a oportunidade agora para você. Já contei isso aqui várias vezes, né? Vocês estão cansados de saber, mas alguém em algum lugar não ouviu ainda. O Daniel disse: olha, eu vou fazer uma viagem, e quando eu voltar, eu quero continuar essa conversa com você, mas não tomou a decisão. Ele viajou, e ele foi pular numa piscina onde ele estava, e ele quebrou o pescoço. Você sabe o que acontece quando alguém quebra o pescoço? Encerra-se os seus dias, partiu para a eternidade. Deus, naquela noite, impressionou-nos. Hoje me convém pousar em tua casa, hoje veio salvação a essa casa. O dia mais importante, o momento mais importante é hoje. Trabalhe, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Você não pode contar com amanhã. Tem gente que não valoriza o hoje. Estava ali ainda há pouco pensando: Senhor, eu preciso valorizar mais o meu hoje. Hoje com Deus em oração, hoje com Deus lendo a Bíblia, hoje com Deus dando testemunho, hoje com Deus vivendo para Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações.
1 Pedro 3,15, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Isso não vai acontecer, não é uma questão do ontem, nem do amanhã, é hoje. Alguém hoje pode pedir para você: por que você é do jeito que você é? Por que você é diferente das outras pessoas? Fala assim: diferente como? Você é diferente, tem algo em você, porque você tem Cristo, porque você conhece o Senhor. É hoje. Precisamos valorizar. O que eu devo fazer hoje? Tem ações e atitudes nossas que é para hoje. Não dá para você deixar para amanhã, não conte com amanhã. 2 delas eu mencionei para você hoje à noite: ouvir a palavra e crer, e receber o Senhor. Jesus quer ser recebido hoje, com Ele é hoje. Tem mais hoje ainda, semana que vem eu vou continuar com mais hoje. Tem um jornal que chama Jornal Hoje. Tem um programa que chama Hoje em Dia. O que é que você falou aí? Hoje em Dia. Jornal Hoje, Hoje em Dia. Hoje é importante. Hoje é importante. Hoje estabelece a urgência do tempo em nossas vidas. Já imaginou? Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, há uma importância tremenda na igreja do Senhor Jesus Cristo, de irmãos e irmãs, todos os dias do tempo que se chama hoje, exortando uns aos outros, para que ninguém tenha um coração mau e infiel e venha apartar-se do Deus vivo. O que devo fazer hoje? Essa pergunta, dentro dos 2 pontos que nós colocamos, é para o Rafael, é para mim, até para a nossa visitante, a Andréia. O que eu devo fazer hoje? Ouvir a palavra e crer. Se você está ouvindo a palavra, receber Jesus. Se não recebeu Jesus, precisa receber Jesus. E é hoje. Socorri-te no tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje veio salvação a essa casa. Hoje é o dia da salvação. Eu quero encerrar lendo 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Deixe-me chegar até lá. 6, 2, 2 Coríntios. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje veio salvação a esta casa. Amados e muito queridos irmãos, há uma decisão do que você deve fazer hoje: ouvir e crer, ouvir a palavra e crer, receber o Senhor Jesus. Sempre há um momento chamado hoje. Os que já tomaram a decisão em Cristo sabem disso, tá? Nós vamos orar, vamos colocar em pé nesse momento, vou orar por você, pelas suas decisões, espero que você esteja entendendo, tá? Nós vamos continuar nesse assunto semana que vem. Hoje estabelece a urgência do tempo em nossas vidas. Bendito Deus eterno Pai, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, nós oramos por cada pessoa aqui hoje à noite, por cada pessoa da transmissão, pelo ensino, pela pregação da palavra do Senhor. Nos desperte, ó Deus, a respeito desse tempo nas nossas vidas, chamado hoje, estabelecendo uma urgência do tempo para as nossas vidas, para o nosso viver. Obrigado, Deus,
porque na palavra do Senhor, nessa fonte inesgotável, sempre atual, a palavra do Senhor permanece para sempre. Nos abençoe, ó Deus, em cada dia, que possamos ouvir a palavra e crer, receber a palavra. Ser com aqueles, ó Deus, que ainda não receberam o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, com aqueles que já receberam e precisam obedecê-lo, que sejamos obedientes ao Senhor. Derrama a sua graça, ó Deus, sobre este ministério, esta obra, e leve esta igreja ao crescimento espiritual e também numérico. Oramos perante o Senhor. Pai, toma em tuas poderosas mãos estes amados que estão enfermos, que nós temos orado, dá-lhes melhoras, ó Deus. O Fradique, Cecília, a irmã Cláudia, ó Deus, outros que não estão vindo ao culto por empecilhos, por contratempos, que os empecilhos, os contratempos, pelo poder do sangue de Jesus, caia por terra e estes venham congregarem, alcançando assim a graça do Senhor. Derrama, Pai, graça sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre esta obra, Pai. No nome de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Deixa eu proceder à bênção, fazer a bênção apostólica. Eu achei que o cântico seria primeiro, mas deixa eu fazer a bênção apostólica e depois então procedemos com o cântico de encerramento, pós-lúdio. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém.